O governo federal fechou os detalhes do programa de incentivo à compra de carros. Segundo a apuração da CNN, a medida vai durar 4 meses e o gasto estimado é de 500 milhões de reais. Vamos a Brasília conversar com Não tem Brasília, não tem Pedro Teixeira. Acabamos de cair o sinal do Pedro Teixeira, mas a gente tem aqui o nosso time para debate, que já falamos bastante, inclusive, desse plano aqui do governo. Esse programa do governo de incentivo à compra de automóveis deve impulsionar a indústria automotiva? Vou começar com Hélio Beltrão. Vamos lá. Bom, esse é um plano em que o governo, de novo eu estou vendo meu retorno, mas vamos lá. É um plano em que o governo está tentando ajudar um setor que ele julga importante, ou seja, de novo uma visão que há um tempo não havia no Brasil, de política industrial, de dizer é isso aqui que eu quero estimular, etc. E que, desde a primeira vez que esse plano foi divulgado, e ainda hoje, a gente não sabe como ele vai obedecer à lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal determina, Luciana, que você precisa dizer de onde vai sair o dinheiro, o que você vai deixar de gastar para conceder essa benesse para o setor automotivo, né? Ou se você vai aumentar algum imposto em algum outro lugar que a gente não gostaria, obviamente. Então, isso não está claro ainda. Espero que isso seja anunciado. Então, tem que mostrar. Vai cortar onde? Senão você está desobedecendo a lei de responsabilidade fiscal, que foi um dos motivos que causou o impeachment da Dilma Rousseff. Será que é isso que o governo está buscando? Imagino que não. Então, ele vai ter que dizer exatamente aonde ele vai cortar. Bom, cortar imposto é sempre positivo, desde que você diga isso, de onde você está tirando. Agora, o problema é que aqui está se fazendo uma benesse, não ao comprador final, que também ganha, mas principalmente à indústria automotiva. É um privilégio a esse setor específico. Seria muito melhor para o brasileiro em geral que se diminuísse, por exemplo, a alíquota do IPI e do PIS e COFINS, que são os impostos que estão sendo diminuídos aqui no caso, para todos os brasileiros. Diminui um pouquinho a alíquota do PIS e COFINS para todos os brasileiros. Diminui um pouquinho a alíquota do IPI para todos os brasileiros. Por que você está favorecendo um setor que é sabido que sempre foi muito próximo de todos os governos, né? A Anfávia, então esse setor sempre foi aí amarrado em programas de estímulo, sempre tem essa questão da desculpa, vamos chamar assim, da racionalização de que é um setor que emprega muita gente, mas tem muitos setores que empregam muita gente, até mais que o setor automotivo. Então, resumo da ópera, não está claro se é um programa legal perante a lei de responsabilidade fiscal, está claro que é política industrial, é o governo olhando de cima para baixo dizendo que é um setor que ele quer ajudar, e não deveria ser assim, deveria ser para todos os brasileiros. O Hélio, não é reduzir imposto sem condição, né? A condicional é a redução do preço do produto, eu entendo isso, né? Então a gente tem aí uma redução grande do valor dos carros, porque nem sempre quando você concede redução de imposto, isso se traduz em redução do produto. A intenção é essa, mas muitas vezes ela se traduz apenas em lucro de quem está ali vendendo o produto. Nesse caso, está se condicionando a redução do preço do valor do carro também, né? Ok, mas isso não é suficiente perante a lei de responsabilidade fiscal. Você precisa apontar de onde você está tirando esse dinheiro. Sim, é só para ainda que você obtenha, você tem razão, Luciana, uma garantia, que eu também não tenho certeza que vai ser cumprida, de que o preço vai ser reduzido em X ou Y, que isso é muito difícil de acontecer, porque lá na concessionária não é tabelado. Então a concessionária ela vai praticar o preço que ela quer praticar naquele momento que faça a venda. Então isso aí é uma promessa, né? Uma promessa de que vai reduzir em X ou Y o preço do carro, mas você não pode garantir porque o mercado é o mercado. A negociação do vendedor do teu carro contigo é uma negociação aberta, que ele vai fazer o preço que ele acha mais interessante. Vamos ouvir o Flávio. Bom, de fato nós temos aí uma questão legal e até constitucional que envolve transparência na proposição de políticas públicas ou incentivos. Então, de fato, o governo terá que detalhar, e entendo que deverá fazer isso, como será respeitada a lei
de responsabilidade fiscal a partir desse incentivo. Entretanto, eu também gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto, que é a questão fiscal. Quando falamos aqui em redução de tributos, eu lembro que esta proposta de agora, ela atinge veículos de até R$120 mil, se eu não estiver enganado. Eu preciso checar isso. É 120 Mas mesmo. isso, né? Então, é isso. A ideia é favorecer, primeiro, uma população com menor renda, e aqui existe um outro problema estrutural envolvido, que é a reforma tributária que nunca foi feita, e, segundo eu me lembro, o ministro Haddad disse que vão enfrentar essa tempestade em breve. E também devemos lembrar que tivemos algumas férias coletivas em algumas fábricas no Brasil nos últimos meses. Então, temos visto algumas recuperações em termos de índices econômicos. Eu vou citar o exemplo do agronegócio, que puxou para cima agora recentemente, conforme noticiado essa semana. Então, essa medida deve vir agregar num conjunto mais amplo de medidas. Agora, de fato, a questão da responsabilidade fiscal tem que ser muito claramente apresentada ao país para que se evite esses fatos do passado, que não foram praticados só pela presidenta Dilma. Vamos deixar isso claro, né? Vários presidentes furaram a lei de responsabilidade fiscal, inclusive posterior a ela. Então, me parece que é uma medida importante. Muito bem, Samantha. Bom, eu concordo aqui que, do ponto de vista legal, esse incentivo tem que estar compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se eu estou renunciando a uma receita, eu tenho que dizer da onde vem esse direito, senão a gente está diante de uma ilegalidade. Um outro aspecto que me chama a atenção, que foi o que o Hélio bem colocou, é qual o critério desse incentivo. Por que só para a indústria automobilística e não para outros setores da indústria que também estão sofrendo com demissões, com queda nas vendas? Ou seja, dá a parecer, né, quer parecer que, na verdade, você está beneficiando um setor que está próximo ao governo ou que tem um lobby mais forte. E isso é inadmissível. Portanto, tem dois aspectos. Um legal, de violação à lei de responsabilidade fiscal, que, na verdade, ele está realmente dando um benefício até agora, não explicando de onde vai tirar. E o meu medo é o mesmo medo do Hélio, que isso represente aumento de impostos. E o segundo é qual o critério para esse benefício. A indústria está em crise e não é só a indústria automobilística. Por que esse setor vai ser contemplado e outros não? Então, nesse sentido, falta transparência. Tá, Adélio. Bom, além do que todo mundo já disse, né? Eu acho que algumas coisas aí precisam ser pontuadas. Primeiro que eu não vejo de um carro de R$120 mil ser popular se ele custar 112, 110, né? A questão não está no preço do carro. Eu acho que essas pessoas precisam andar um pouco mais na rua. Eu acho que essas pessoas, o burocrata, ele tem que andar um pouco mais de ônibus, de metrô, de Uber. Ele tem que sair do mundinho dele. O que está nos matando é a taxa de juro. Essa nos mata. E essa o governo parece não tem tido força para diminuir. Pode reduzir de 120 para 60. Nós não vamos conseguir pagar o carro popular. Porque ninguém tem esse dinheiro para comprar o carro. Nós estamos pensando, as pessoas parecem, vai reduzir o preço do carro, vai todo mundo juntar o dinheiro, vai lá com a mala de dinheiro e comprar o carro à vista. Não é assim a vida. Nós vamos financiar esse carro em alguma dessas financeiras que cobram juros escorchantes, certo? Que são especializadas em vender veículo para classes mais vulneráveis, né? Não vamos continuar a conseguir pagando. Né? Então, o aumento da venda, eu acho que nós estamos falando de alguma coisa que está meio fora do mundo. E outra, eu estava vendo aqui, qual vai ser o desconto depende de 3 fatores: preço, eficiência energética e densidade industrial no país. Nós vamos demorar 18 anos e meio e não vamos saber o que é isso. Porque são palavras lindas que na hora que você tem que colocar, definir, e quem é que vai aplicar essa definição? Qual vai ser o servidor público que vai dizer, olha, eu vou... Porque veja uma coisa, o servidor público ele é um servidor sob ameaça constante. O que ele puder fazer para se livrar, para não correr risco, ele vai fazer, certo? Então, olha, se eu tiver que subdimensionar, eu vou subdimensionar porque eu não quero depois responder nada por isso. Eu acho que essa é uma grande ideia feita para não dar certo. Será? Eu acho que... E outra,
Nós vamos, parece que vai ter um tempo ainda, né, de 15 dias para definir tudo aquilo que termina, toda reunião que termina com um tempo para se decidir, para se estabelecer o critério depois, são mais outros 15, mais outros 15. Eu acredito que esse programa nasceu já com o carro está no brejo, não tiraram o carro do brejo ainda. E não vai ser essa a alternativa que vai dar certo. Ou se mexe na taxa de juros, ou diminui a taxa de juros, ou nós não vamos comprar nada. Não vamos comprar carro, não vamos comprar geladeira, não vamos comprar sofá. Mas existe um mundo ideal aí que pode não acontecer num tempo menor, mas pode acontecer em algum momento, que é baixar o carro, o valor do carro e baixar a taxa de juros. Outro dia eu fui quase cair das Quando vai pernas. acontecer, eu não sei. Quando eu estava no supermercado, fiz a compra, a caixa falou, você vai parcelar? Meu Deus, parcelar o arroz. Eu nunca tinha passado por isso. Mas vocês não sabiam que as pessoas parcelam a Parcela comida arroz, no o supermercado? tomate, e não é, ou se mexe na taxa de juros, ou se mexe nessa política maluca da taxa de juros, ou não vamos comprar nem carro nem tomate. E eu sugiro também que abaixe o preço do arroz, do feijão, do tomate, que aí as pessoas tentem mais dinheiro para tentar comprar carro. Por que não? Muito bem, vamos lá, vou seguir. Mas aí não, vocês não podem falar uma coisa dessas e eu não me pronunciar. Porque essa coisa de você tabelar preços, vou dizer, não, agora vamos cobrar menos. Como assim, gente? A gente sabe que tabelamento não existe. E as taxas de juros, já vou encerrar, Luciano, as taxas de juros estão altas porque a inflação está alta. E é por isso. E porque o governo está fazendo políticas que afugentam o capital estrangeiro, então as taxas de juros de mercado, não apenas as taxas de juros do Banco Central, também ficam altas, que é o que o brasileiro paga. Então essa coisa de querer tabelar e determinar preços ou juros nunca deu certo.